Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu quero que você se acomode onde estiver agora. Respire fundo e se permita ouvir cada palavra com atenção, porque o que vamos conversar aqui não é um simples conjunto de frases bonitas. Não é mais um vídeo para você assistir e esquecer amanhã. É um chamado, um convite para olhar profundamente para dentro de si e talvez perceber que, em alguns aspectos, você não está vivendo a vida que poderia viver, nem aproveitando a força que já existe dentro de você, mas que, com consciência e direção, pode resgatar o controle e transformar não só a forma como você lida com o mundo, mas a forma como lida consigo mesmo. Antes de irmos mais fundo, eu quero começar com uma pergunta. Uma pergunta simples, mas que, se você responder com sinceridade, pode mudar tudo. Você está realmente no controle da sua própria mente? Ou todos os dias, sem perceber, está entregando esse controle para outras pessoas, para as redes sociais, para a opinião alheia, para o medo de não ser aceito, ou para a ansiedade silenciosa que se esconde nas suas decisões? Essa pergunta é desconfortável, e eu não quero que você responda rápido, porque as respostas rápidas costumam ser superficiais. Eu quero que você sinta, que você observe como essa questão ecoa dentro de você, porque a verdade é que a maioria de nós, mesmo acreditando que tem autonomia, vive reagindo ao que o mundo joga, e não criando o próprio caminho. Nós vivemos em um tempo em que tudo é imediato. A informação chega antes mesmo de pedirmos. O mundo disputa a nossa atenção o tempo inteiro, e essa disputa não é justa, porque ela não acontece apenas no nível racional. Ela acontece na sua biologia, nos seus instintos, na forma como o seu cérebro é programado para reagir. Cada cor, cada som, cada vibração no bolso é projetado para fazer você parar o que está fazendo e direcionar seu foco para fora de si. O problema é que, quando você faz isso o dia inteiro, ano após ano, acaba se esquecendo de como é ouvir a própria voz interna. O estoicismo, uma filosofia de mais de 2000 anos, já alertava sobre isso. Mesmo em uma época sem tecnologia, sem redes sociais, sem notificações, os estoicos sabiam que o mundo sempre encontraria formas de tentar controlar a nossa mente e que o único jeito de não ser manipulado era cultivar consciência e disciplina. Marco Aurélio dizia: a alma se tinge da cor dos seus pensamentos. Em outras palavras, o que você alimenta dentro de si define quem você é. E no mundo moderno, essa frase é ainda mais verdadeira. Agora pare e pense. O que você tem colocado dentro da sua mente? Quais são os pensamentos, as imagens, as palavras e os sons que você permite ocupar o seu espaço mental? Porque se tudo que entra é ruído que você vai reproduzir. E se tudo que entra é comparação, medo e insegurança, então é isso que você vai sentir. O mundo de hoje é um campo de batalha invisível. E a sua mente é o território que todos querem conquistar. Querem sua atenção, sua reação, seu clique, seu tempo. Se você não proteger esse território, vai acordar um dia percebendo que não é você quem decide mais nada, que está apenas seguindo um roteiro escrito por forças externas. Epicteto, outro grande nome do estoicismo, dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Isso significa que, mesmo quando o mundo externo é caótico, você ainda tem um poder que ninguém pode tirar. O poder de escolher como vai interpretar o que acontece. Mas para exercer esse poder, você precisa de espaço interno. Precisa de clareza, precisa de silêncio. E isso não acontece por acaso, acontece por escolha. Só que existe um problema. O mundo moderno foi projetado para que você não tenha esse silêncio. Ele quer que você viva em modo de reação constante. Quer que você veja algo e responda na hora. Quer que você seja impulsivo. Quer que você se distraia, porque pessoas distraídas compram mais, se irritam mais e pensam menos. E pessoas que pensam menos são mais fáceis de controlar. O estoicismo é, na prática, um ato de rebeldia contra esse sistema, porque ele te ensina a parar antes de reagir, a refletir antes de decidir, a dizer não para o que não te serve, e sim para o que constrói.
É como se fosse um filtro que separa o que é essencial do que é apenas barulho. E essa é a primeira chave que eu quero te entregar. Antes de qualquer técnica ou exercício, você precisa começar a perceber o que está consumindo, o que está deixando entrar. Porque esse simples hábito de filtrar já começa a transformar a sua vida. Você não vai conseguir mudar o mundo inteiro, mas pode mudar o que coloca para dentro, e isso muda tudo. Na próxima parte, nós vamos falar sobre como colocar esse filtro em prática, como construir uma rotina estoica adaptada para a vida moderna, mesmo que você viva correndo, mesmo que tenha pouco tempo, porque é aí que você começa, de fato, a retomar o controle que talvez nem tenha percebido que perdeu. No último trecho, nós falamos sobre a importância de filtrar o que entra na sua mente. Porque tudo que você consome, tudo que você ouve, tudo que você lê, tudo que você assiste, vai de alguma forma se tornar parte de você, mas talvez agora você esteja se perguntando: como fazer isso na prática? Como criar esse filtro em um mundo que parece não parar de jogar coisas para dentro da nossa cabeça? A resposta começa com um conceito simples, mas profundamente poderoso: o conceito de limitar as entradas para aumentar a qualidade interna. Isso significa que, se você quer clareza, não pode permitir que qualquer informação ocupe espaço na sua mente, porque espaço mental é um recurso limitado. Quanto mais você desperdiça com coisas inúteis, menos energia sobra para o que realmente importa. Os estoicos falavam muito sobre a ideia de guardar energia, e não apenas energia física, mas energia mental e emocional. Sêneca, por exemplo, dizia que desperdiçamos muito mais tempo e energia do que percebemos. Não porque temos preguiça, mas porque nos deixamos distrair por coisas que não acrescentam nada. E no mundo moderno, essas distrações estão em todos os lugares. Na tela do celular, nas conversas vazias, nos debates sem sentido, nos conteúdos que apenas alimentam a raiva ou o medo. Criar um filtro mental significa fazer uma escolha consciente antes de abrir uma rede social. Pergunte-se: o que eu vou procurar aqui? Isso vai me agregar? Isso vai me ajudar a me tornar melhor? Ou vai apenas roubar meu foco? Antes de entrar em uma conversa, pergunte-se: essa troca vai me deixar mais leve, mais consciente? Ou vai me deixar mais ansioso e esgotado? Essa é uma mudança que parece pequena, mas tem um impacto enorme, porque aos poucos você vai deixando de reagir a tudo e começa a agir com intenção, e quando você age com intenção, o mundo externo perde força sobre você. Os estoicos chamavam isso de viver conforme a natureza, o que no mundo moderno significa viver alinhado com o que realmente é essencial para você, e não com o que o mundo diz que deveria ser. E aqui entra o segundo passo. Não basta apenas filtrar o que entra, você também precisa criar espaço para o silêncio. E quando eu digo silêncio, não estou falando apenas da ausência de som. Estou falando da ausência de estímulo, momentos em que você não está sendo empurrado por notificações, por mensagens, por sons e luzes artificiais, momentos em que você pode ouvir o que está dentro. Hoje, para muitas pessoas, ficar em silêncio é desconfortável. Elas sentem a necessidade imediata de preencher qualquer espaço vazio com barulho, com um vídeo, com uma música, com um scroll infinito. Mas é justamente nesse silêncio desconfortável que você começa a se reconectar com você mesmo. É no silêncio que você percebe quais pensamentos são realmente seus e quais foram implantados pelo mundo. Os estoicos praticavam isso de forma natural. Eles passavam tempo sozinhos, refletindo sobre o que viveram no dia, analisando suas reações, identificando onde podiam melhorar. E não para se culpar, mas para se conhecer, porque quem se conhece sabe o que precisa cultivar e o que precisa cortar. E talvez você esteja pensando: mas eu não tenho tempo para ficar parado refletindo. Minha vida é corrida. Eu tenho compromissos, trabalho, família, responsabilidades, e eu entendo isso. Mas o silêncio não precisa durar horas. Você pode começar com 2 minutos ao acordar, antes de tocar no celular.
apenas respirando e observando seus próprios pensamentos. Pode começar com 3 minutos antes de dormir, desligando todas as telas e se perguntando: o que de hoje valeu a pena? O que de hoje não vale repetir? Esses momentos curtos funcionam como pausas no meio de uma música acelerada. Eles dão espaço para que a melodia da sua vida faça sentido. Sem essas pausas, tudo vira um ruído constante e você começa a se sentir perdido, sem entender por que está sempre cansado, mesmo sem ter feito tanto. E quando você começa a praticar esse filtro e esse silêncio, algo extraordinário acontece. Você descobre que não precisa estar o tempo todo correndo, que não precisa responder tudo imediatamente, que não precisa provar nada para ninguém. E, de repente, o mundo começa a perder o poder de te controlar, porque o controle volta para as suas mãos. Na próxima parte, nós vamos falar sobre como lidar com as emoções. No mundo moderno, usando a sabedoria estoica, vamos falar sobre como não ser escravo da raiva, do medo, da insegurança, e como transformar cada situação, até mesmo as mais difíceis, em uma oportunidade para crescer, mesmo quando tudo parece estar contra você. Nós falamos sobre como filtrar o que entra na sua mente e como criar momentos de silêncio para recuperar o controle interno. Mas existe um outro ponto, talvez o mais desafiador de todos, e que é responsável por muitos dos erros, arrependimentos e decisões ruins que tomamos na vida. Estou falando sobre o domínio das emoções. Dominar as emoções não significa reprimi-las, nem fingir que não sente. Não significa se tornar frio ou indiferente. Pelo contrário, significa sentir tudo o que precisa ser sentido, mas sem permitir que isso dite suas ações de forma impulsiva. Significa ter a consciência e a disciplina necessárias para decidir com clareza mesmo quando o coração está acelerado, mesmo quando a raiva quer falar mais alto, mesmo quando o medo tenta te paralisar. A vida moderna é um teste constante para as nossas emoções. Em poucos minutos, você pode receber uma mensagem que te irrita, ver uma notícia que te assusta e ouvir um comentário que te desanima. Tudo isso no mesmo dia, às vezes na mesma hora. E se você reage automaticamente a cada um desses estímulos, é como se estivesse entregando as chaves da sua paz para qualquer pessoa, para qualquer evento, para qualquer imprevisto. Os estoicos entendiam que as emoções são como visitantes. Elas chegam, ficam por um tempo e depois vão embora. Mas o problema é que, quando acreditamos que elas são donas da casa, elas passam a ditar as regras. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso quer dizer que a raiva, o medo, a ansiedade não nascem dos fatos em si, mas da forma como interpretamos esses fatos. Imagine, por exemplo, que você está no trânsito e alguém te fecha. O ato em si dura poucos segundos, mas a sua interpretação pode prolongar esse momento por horas. Se você decide que foi uma afronta pessoal, que a outra pessoa fez de propósito, que ela merece ouvir o que você pensa, então a raiva cresce e te acompanha, te roubando energia que poderia ser usada em coisas muito mais importantes. Agora, se nesse mesmo momento você decide interpretar de outra forma, se pensa que talvez a pessoa esteja distraída, ou passando por um dia ruim, ou simplesmente cometeu um erro, essa interpretação muda tudo, porque ela não alimenta a raiva, ela encerra o episódio no momento em que ele acontece. Essa é a diferença entre viver como escravo das emoções ou viver como mestre delas. E, para chegar nesse nível de controle, você precisa de prática, precisa de treino, precisa criar o hábito de pausar antes de reagir e perguntar a si mesmo o que essa situação realmente significa. Ela é tão grave quanto parece. Vale a minha paz? Vale o meu tempo? O estoicismo ensina que nenhuma provocação tem poder sobre você, a não ser que você dê esse poder. E isso é libertador, porque significa que, mesmo em um mundo cheio de injustiças, mesmo cercado de pessoas difíceis, você ainda pode manter o equilíbrio. E quando você mantém o equilíbrio, você pensa melhor, decide melhor e vive melhor. Mas eu sei que, na prática, isso exige mais do que palavras.
exige ferramentas, e uma delas é a respiração consciente. Parece simples, e mas é extremamente poderosa. Quando algo te irritar ou te assustar, em vez de reagir no impulso, faça 3 respirações profundas, lentas, sentindo o ar entrar e sair. Essa pausa curta muitas vezes é suficiente para diminuir a intensidade da emoção e permitir que você escolha melhor sua resposta. Outra ferramenta estoica é a visualização negativa, que consiste em imaginar, de forma consciente e controlada, o pior cenário possível, não para viver com medo, mas para se preparar emocionalmente. Se você se treina para imaginar o que pode dar errado, quando algo ruim acontece de fato, você já está emocionalmente preparado para lidar. Essa técnica reduz o choque emocional e aumenta a sua resiliência. Com essas práticas, você começa a perceber que não precisa responder a tudo, não precisa entrar em todas as discussões, não precisa reagir a cada provocação, porque cada vez que você se recusa a reagir de forma impulsiva, você fortalece o músculo do autocontrole, e esse músculo é um dos mais valiosos que você pode desenvolver. Nós vamos falar sobre como aplicar essa força emocional e mental para criar uma vida alinhada com os seus valores, como construir uma rotina que fortaleça sua disciplina e como o estoicismo pode se tornar um guia diário para suas decisões, transformando teoria em prática e filosofia em ação. Até aqui, nós falamos sobre proteger a mente, sobre criar silêncio no meio do barulho e sobre aprender a dominar as emoções, mas nada disso fará diferença real se você não transformar esses princípios em ações diárias, em hábitos tão sólidos que se tornem parte natural da sua vida. O estoicismo não é um conjunto de frases bonitas para postar nas redes sociais. Ele é uma filosofia viva que deve ser aplicada todos os dias, principalmente nos momentos em que parece impossível manter o controle, porque é nesses momentos, no calor do problema, que a filosofia deixa de ser uma ideia e se torna uma força que guia suas decisões. Para aplicar o estoicismo no dia a dia, você precisa primeiro identificar os seus valores centrais. Eles são como um mapa interno. Eles definem o que é realmente importante para você. E sem essa clareza, qualquer distração vai te tirar do caminho. Pense agora o que é inegociável na sua vida, o que você não está disposto a sacrificar e o que, se cultivado, pode tornar sua vida mais plena e significativa. Quando você define seus valores, as decisões se tornam mais simples, porque tudo o que não estiver alinhado com eles, você aprende a dizer não. E esse é outro ponto essencial. Aprender a dizer não é uma das formas mais poderosas de proteger a sua paz, porque cada sim que você diz para o que não importa é um não que você está dizendo para si mesmo. Mas dizer não exige coragem, porque muitas vezes você vai decepcionar pessoas, vai contrariar expectativas, e o medo de não ser aceito pode tentar te impedir. Aqui, o pensamento estoico é um antídoto poderoso. Ele nos lembra que a opinião dos outros não está sob nosso controle. O que está sob nosso controle é agir de acordo com nossos princípios. E é assim que se constrói uma vida com integridade. Agora que você tem seus valores claros, o segundo passo é criar rituais diários. Eles funcionam como âncoras no meio do caos. Momentos que reforçam o tipo de pessoa que você quer ser, não importa o que esteja acontecendo lá fora. Um ritual pode ser simples, como escrever 3 reflexões pela manhã, ler um trecho de um filósofo, meditar por alguns minutos, ou praticar gratidão antes de dormir. Esses rituais não precisam ser longos. O importante é que sejam consistentes, porque a consistência constrói disciplina, e a disciplina é o que vai sustentar sua clareza mental. Quando tudo ao redor parecer confuso, Sêneca dizia que não é a sorte que constrói a vida, é a disciplina diária. E no mundo moderno, a disciplina é quase um superpoder. Outro ponto fundamental é revisar o seu dia. Os estoicos praticavam algo chamado meditação vespertina, onde analisavam suas ações, observavam o que fizeram bem, o que poderiam melhorar e o que deveriam evitar no dia seguinte. Esse hábito cria um ciclo de evolução constante, porque todos os dias você aprende com seus próprios erros e acertos.
sem precisar esperar que a vida te dê lições mais duras. E aqui vai uma verdade que muitas pessoas evitam encarar. Você não vai acordar um dia, de repente, disciplinado e equilibrado. Isso não acontece por mágica. Isso é construído passo a passo, decisão após decisão e, muitas vezes, em silêncio, sem que ninguém veja ou aplauda. Mas é justamente nesse trabalho invisível que se constrói a força visível. Na próxima e última parte, nós vamos falar sobre como manter essa força ao longo do tempo, como lidar com recaídas e momentos de fraqueza, e como encarar a vida com a certeza de que, independentemente do que aconteça, você sempre terá o controle sobre o que mais importa, a sua própria mente. Até aqui, nós falamos sobre proteger a mente, sobre criar silêncio no meio do barulho, sobre dominar as emoções e sobre transformar filosofia em prática diária. Mas existe um último ponto, talvez o mais importante de todos, se você realmente quer viver como um estoico no mundo moderno. Esse ponto é a manutenção, porque não basta começar forte, não basta aplicar essas ideias por alguns dias e depois esquecer. O verdadeiro poder está na constância, em fazer dessas práticas uma parte natural da sua vida, a ponto de você não precisar mais pensar para agir de forma equilibrada, porque isso já vai fazer parte de quem você é. E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Você vai falhar. Vai ter dias em que vai se irritar, em que vai se deixar levar pela ansiedade, em que vai ceder às distrações, e tudo bem. Isso não significa que você perdeu. Significa que é humano. E o estoicismo não foi criado para pessoas perfeitas. Ele foi criado para pessoas comuns que desejam viver de forma mais consciente, mais forte, mais conectada com o que importa. O segredo está em sempre voltar, em nunca se afastar tanto do caminho que não consiga retornar, em usar cada deslize como um lembrete de que você ainda está no processo e de que cada dia é uma nova oportunidade para praticar. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, lembrando diariamente os princípios que queria viver, não porque ele esquecia, mas porque ele sabia que a mente precisa ser treinada todos os dias. Você também pode criar esse treino diário. Pode começar pela manhã escolhendo como quer se comportar e terminar à noite revisando como se saiu. Pode anotar os momentos em que manteve a calma e os momentos em que perdeu o controle e usar isso como combustível para melhorar no dia seguinte. Isso é progresso. Isso é evolução. E evolução não acontece de forma explosiva. Acontece de forma silenciosa e constante. E bem enquanto você pratica, vai perceber que algo muda dentro de você. A opinião dos outros começa a perder peso. Os problemas externos já não te atingem com a mesma força. E a ansiedade que antes te paralisava começa a dar lugar a uma calma firme. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. E é nesse ponto que o estoicismo deixa de ser apenas uma filosofia e se torna uma forma de viver. Você passa a entender que o mundo sempre terá caos, sempre terá injustiça, sempre terá desafios, mas nada disso é maior do que o poder que você tem sobre si mesmo. Então, se algo em tudo o que você ouviu hoje tocou você, se em algum momento deste vídeo você sentiu que precisava ouvir essas palavras, eu quero te convidar a continuar essa jornada, não como um espectador passivo, mas como alguém que decide agir, a se inscrever neste canal para continuar recebendo reflexões como essa, a curtir este vídeo para que ele chegue a mais pessoas e a compartilhar com alguém que pode estar precisando ouvir isso agora. Não porque eu preciso disso, mas porque, assim como você, existem muitas pessoas lá fora que estão perdidas no barulho. E talvez essa seja a faísca que vai ajudar alguém a encontrar clareza, a recuperar o foco, a proteger a própria mente. Lembre-se sempre, o controle da sua mente é o seu bem mais precioso. Proteja-o como se fosse um tesouro. Alimente-o com ideias que fortaleçam e não com pensamentos que enfraqueçam. Porque no final, não é o mundo que decide quem você é você. E somente você. E como Marco Aurélio disse, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Então escolha bem,
Pense com clareza, haja com firmeza e viva com propósito, porque essa é a única vida que você tem.